Meus amados irmãos, eu sou a irmã Luzia. Para quem não me conhece ainda, eu estou aqui mais uma vez para me reunir com os irmãos para falar da palavra de Deus. Da palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós queremos dizer que estamos aqui no tempo em que Deus nos dá a liberdade e a autoridade para falar da palavra dele. Eu quero orar com os irmãos, orar com todos, orar pela sua família. Que a graça de Deus e a sua misericórdia esteja agora, nesta manhã, entrando em seus lares. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te peço em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, esteja agora entrando nos lares, nos corações, nas mentes, Senhor, nos pensamentos, ó Pai. Senhor Deus, que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Em nome de Jesus, eu entrego todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo, ó Pai. Que esta palavra possa abençoá-los, guardá-los, libertá-los, trazer, ó Pai, cada um para perto de Ti, ó Pai. Assim como diz a Tua palavra, se achegai a mim e eu me achegarei a vós. Assim está escrito na Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouco aqui com os irmãos da crucificação de Cristo, do sofrimento de Cristo para nos salvar. E eu trouxe aqui algum simbolismo da crucificação de Cristo. Quero que os irmãos vejam esses dois pregos pintados de sangue. Vê se isso traz ao coração dos irmãos, a sua visão, o que Jesus passou por nós. Vê se esses dois pregos traz alguma recordação. Vê se ele traz alguma recordação para os irmãos. Quando ele foi pregado nas mãos de Jesus. Quando Jesus foi crucificado. Pensa, meus irmãos. Pensa e vê se traz alguma recordação ao coração dos irmãos. Se o sofrimento de Cristo, ele ser pregado na cruz, ser julgado inocentemente, ser julgado por um governador e por sacerdotes, homens que se julgavam sacerdotes, julgaram Jesus. Jesus foi julgado pela política e foi julgado pelos sacerdotes, que se diziam sacerdotes judeus. Pensa nisso, meus irmãos. Será que hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa? Não estamos ainda julgando Jesus depois dele ter sido crucificado, depois dele ter ressuscitado, depois dele dizer que ele está nos chamando para perto dele. Ele nos aceita. Ele nos aceita. Porque, meus irmãos, aceitar Jesus é fácil.
confessar com a sua boca, eu aceito Jesus no meu coração, é muito fácil. Praticar a palavra dele é difícil. Porque ele diz: todo aquele que vier após mim, jamais eu lançarei fora da minha presença. Mas, meus irmãos, para que Jesus não te lance fora da presença dele, você tem que cumprir algumas coisas que Jesus mandou. Você tem que ter obediência à sua palavra. Você tem que fugir da aparência do mal. Você tem que negar a si mesmo. Sabe por quê? Quando você nega a si mesmo, você está dizendo para Cristo que Ele é dono da sua vida. Ele é dono do seu respirar. Ele é dono da sua visão. Ele é dono dos seus pensamentos. Os pensamentos de Deus estão acima dos meus, dos seus pensamentos. Então, meu irmão, tudo que vier para a sua vida tem que estar na presença de Deus, seja para o bem ou para o mal. Porque se a sua vida pertence a Deus e Ele vê que você vai praticar alguma coisa ruim, o Espírito Santo, que é dele, vai te convencer que aquilo que você está querendo praticar é ruim, não vai ser bom para a sua vida. Ele te desperta, ele abre o seu entendimento, ele te dá sabedoria para discernir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Eu estarei lendo um pouco aqui da crucificação de Cristo na palavra de Deus, para que os irmãos possam ver como se deu a crucificação de Cristo. Então, meus irmãos, estarei lendo um pouco aqui. Jesus foi levado prisioneiro diante, primeiramente, da política. Vamos pensar um pouco na política, no que está acontecendo hoje. O que a política pode fazer com o ser humano? Vamos ver aqui um pouco do que aconteceu com Jesus. Amém? Jesus perante o Sinédrio, capítulo 26, do livro de Mateus, verso 57. Estarei lendo alguns versículos. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Sumo sacerdote, meus irmãos, que ele se dizia ser, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim daquilo que iria suceder naquele momento. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus. Falsos testemunhos. Sumos sacerdote. Buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Olha só o que podem fazer com as pessoas. Aqui é a parte que se dizia cristã.
Era uma parte que se dizia cristã, que podia fazer um julgamento bem feito, um julgamento justo. Vamos ver. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas. Olha só. E disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo. Então, meus irmãos, eles se diziam acreditar em Deus, porque eles falaram: Conjuro-te em nome do Deus vivo. Então, eles falavam de Deus. Que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus por isso. Jesus deu a resposta para eles que eles estavam perguntando. Mas eles continuaram. Eles poderiam, meus irmãos, ficar só com essa resposta de Cristo. Mas não era isto que eles queriam. Eles queriam a morte de Jesus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Olha só, meus irmãos. Eles que se diziam que conheciam a Deus, Jesus disse para eles que ele viria, que ele era o Filho de Deus, mas eles disseram que ele blasfemou e disseram que ele era réu de morte, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Bateram nele e mandou ele profetizar quem foi que bateu nele. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 27, eles formaram uma comissão no versículo 11. No versículo 11, eles formaram uma comissão. No capítulo 27, houve o suicídio de Judas, que entregou Jesus para ser morto. No versículo 11, Jesus já está perante o Sinédrio. E foi Jesus apresentado ao governador. Governador é um político. Se os irmãos sabem, um governador é um político. É um político. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Fez uma pergunta para Jesus. E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Jesus não disse que ele era o rei dos judeus. Ele disse que o próprio governador estava dizendo que ele era o rei dos judeus. Não precisou Jesus responder. O próprio governador estava
dizendo que ele era o rei dos judeus. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Jesus permaneceu em silêncio. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Pilatos perguntou: você não está ouvindo, Jesus, o que estão testificando contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O governador ficou maravilhado. Jesus não falou nada e mesmo assim, o governador estava maravilhado com a presença de Jesus ali naquele lugar. Ora, por ocasião da festa, tanto que o desejo do governador era soltar ele. Mas tem alguma coisa aqui que não permitiu. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual queres que vos solte? Fez uma pergunta. Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olha o que o povo respondeu. Meus irmãos, o povo tem um grande poder nas mãos de mudar a situação de um país. O povo tem um grande poder nas mãos de mudar os acontecimentos de um país. Quem está julgando Jesus aqui é um político, é um governador. Mas olha o julgamento desse governador. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Meus irmãos, a esposa dele, a esposa de Pilatos, sabia que era Jesus, o Filho de Deus. Por isso ela não queria que ele julgasse esta questão. Mas o príncipe dos sacerdotes, que se dizia sacerdote judeu, e os anciões persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Olha o poder que tem uma multidão de pessoas. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois queres, vós que eu solte? E eles disseram: solte Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos tinha o poder de libertar Jesus. Mas ele não quis. Ele não quis fazer isso. O governador tinha o poder nas mãos para libertar Jesus. Mas tinha um sacerdote incentivando o povo que matasse Jesus. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Olha o poder que tem o povo. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Fez uma pergunta. O governador não queria matá-lo, mas o poder que o governador tinha na mão era mais importante do que a presença de Jesus
ali naquele momento. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Mentira de Pilatos. Mentira. Porque Pilatos podia soltar Jesus, mas não soltou. Então o sangue de Jesus estava nas mãos dele, sim. Mas ele estava se considerando inocente. Mentira. Mentira dele. O sangue de Cristo estava na mão dele. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Olha só, o que é que tinha a ver os filhos da geração futura com o sangue de Cristo? Mas aquele povo que estava ali julgando Jesus e condenando, eles estavam dizendo que o sangue estava neles e nas mãos de seus filhos, que são seus filhos hoje, nos dias de hoje. O sangue de Jesus está nas nossas costas e nas costas dos nossos filhos também. Tudo por causa daquele povo que julgou Jesus e o crucificou. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Toda a corte. Meus irmãos, será que nós não estamos hoje vendo uma corte parecida com aquela? Vamos pensar. Abra os teus pensamentos, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. A corte hoje, meus irmãos, pode não ser diferente daquela época. Nós temos visto muitas coisas acontecendo contra as igrejas, contra o povo de Deus, contra o povo verdadeiro que serve a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está sendo perseguida, está sendo distorcida. Como estão distorcendo a palavra? A palavra de Deus tem que ser sim, sim e não, não. Passou daquilo que Deus fala. É procedência maligna. Está escrito na sua palavra. Então estão distorcendo a palavra, meus irmãos. E isso está fazendo com que pessoas que são cristãos verdadeiramente sejam misturados no meio de pessoas que se dizem cristãs, dizem que servem a Deus verdadeiramente, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Vamos pensar nisso. Isso é uma arma. Quando você distorce a palavra de Deus, você dá uma arma para Satanás trabalhar e trazer a mentira. Porque o diabo ele é o pai da mentira. Então, quando você que serve a Deus, ou que diz servir a Deus verdadeiramente, distorce a palavra de Deus e traz aquilo que é ao seu bel prazer, você dá uma arma para o diabo atuar no meio da igreja de Deus. Pensa nisso, meus irmãos.
Pensa nisso. Consagre a sua vida e o seu coração a Deus. Os seus pensamentos. Se consagre a Deus. Para quando você abrir a sua boca para falar, quando você abrir o seu coração, o seu entendimento, para que os seus pensamentos possam trazer cura para a vida das pessoas. Não trazer só cura material, mas também cura espiritual para a alma, meus irmãos. Eu tenho alguns vídeos feitos que eu falo sobre a separação do espírito, da alma e do corpo. Pensa nisso, meus irmãos. Procure assistir os vídeos que a irmã Luzia está colocando no YouTube, para que você possa aprender da palavra, não da irmã Luzia. Eu sou só um instrumento aqui que estou sendo usado por Deus para trazer a palavra que é dele. A palavra não é da irmã Luzia, a palavra é de Deus. E eu estou lendo ela aqui para que você possa aprender de Deus, que é manso e humilde de coração. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Meus irmãos, comecem a pensar na dor que Jesus começou aqui a sentir. Eles batiam na cabeça dele com uma cana. Começou aqui o sofrimento de Cristo. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e lavaram e levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Vinho misturado com fel, meus irmãos. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação, a acusação de Cristo. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda.
E os que passavam blasfemavam deles, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Não todos eles. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactânia. Este é Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Grande voz entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. Meus amados. E tremeu a terra. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado, e não só ele. Não só ele. Isso aqui foi mostrado, meus irmãos. Foi mostrado para que as pessoas creiam na ressurreição. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, também era discípulo de Jesus. Esse José de Arimateia seguia Jesus de longe. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E Jesus, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali as Marias,
E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que, olha só, meus irmãos, preste bem atenção nesta palavra, grava ela na tábua do seu coração. Olha só. Seus em casa de Pilatos, reuniram-se em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guardar, e de guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Meus irmãos, por que eles falaram isso? Para quê? Que eles foram se reunir com Pilatos para dizer para Pilatos que tinha que botar uma pedra imensa na boca do túmulo. Jesus estava morto, meus irmãos. Jesus foi crucificado, estava morto, mortinho, dentro do sepulcro. Por que eles iam se preocupar? Por acaso algum de vocês se preocupam quando um ente querido seu é sepultado? Vocês se preocupam com ele levantar do túmulo e sair? Não, meus irmãos. Porque os nossos entes queridos, eles estão dormindo no Senhor. Então você não tem com o que se preocupar. Mas aqui, meus irmãos, não era qualquer pessoa. Oh, glória a Deus! Aqui era o Filho de Deus, que estava ali naquele sepulcro. E ele disse que depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Ressuscitar é sair do sepulcro, é andar, é estar vivo. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Meus amados, Jesus ressuscitou no 3º dia que ele havia dito. E isso causou antes nos soldados medo. Por quê? Por que eles tiveram medo? Para quê? Jesus era ali um corpo de carne e osso que estava dentro do sepulcro. Botaram uma pedra, meus irmãos, que ninguém podia remover essa pedra. Ninguém podia remover. Meus amados, ninguém podia remover a pedra. E ainda por segurança, botaram os guardas do palácio na boca do túmulo para vigiar o morto, que já havia morrido, que estava enterrado. Para que tanta segurança? Mas, meus amados, eles sabiam que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Ele ressuscitaria. E ele voltará ressuscitado para buscar os que creem nele. Aqueles que acreditam que ele ressuscitou no 3º dia. Ele voltará para buscar esse povo
E aquele soldado ali, meus irmãos, Jesus saiu do sepulcro, porque ele foi tirado dali por um anjo. Ele saiu do sepulcro. E vou dizer para os irmãos, ele saiu dali em carne e osso. E os guardas, meus irmãos, que estavam ali, o anjo do Senhor fez esses guardas dormirem. E eles não viram nada. Não viram nada que aconteceu ali. Meus irmãos, depois, meus amados, Jesus apareceu caminhando. Ele ficou ainda 40 dias na terra, caminhando. Antes da sua ascensão ao céu, ele ficou na terra caminhando e conversando ainda com os discípulos. Encontrou os discípulos a caminho de Emaús, encontrou os discípulos na praia, comeu com eles. Ele não havia ainda subido para o céu. Ele ressuscitou. E ele está mostrando para nós que nós também ressuscitaremos com ele. É assim que ele fará conosco. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, estarei aqui orando. Quero dizer para você, aceite Jesus no seu coração. Jesus está na sua vida. Ele está na sua vida, batendo no seu coração e dizendo, estou aqui batendo, abra a porta que eu quero entrar no seu coração. Quero habitar no seu coração e fazer morada. Quero caminhar com você. Quero ditar o que acontecerá na sua vida. Meu Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, grandiosa é a tua presença. O Senhor se faz presente aqui, meu Jesus. O Senhor está falando comigo. E o Senhor está falando com o seu povo, ó Pai. Senhor, não existe mais nação, Senhor. O mundo está descontrolado. Senhor, não se fala mais em nação. Fala-se em globalismo. União de um povo, ó Pai. Num globo, Senhor. Num globalismo. As nações, ó Pai, se reuniam. Hoje não se reúnem mais. É um povo querendo mandar no outro, meu Pai. É um país querendo mandar no outro. Meu Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Dessa nação, desse povo, Senhor, que não se fala mais. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Do povo que está na tua presença, Deus. Daquele que ainda não te conhece, Pai, mas que vai te conhecer em nome de Jesus. Eu entrego todos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Quero te pedir, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí, um joinha, para que essa palavra chegue. O YouTube entenda que a palavra é importante, para que ela chegue ao coração de mais pessoas, que as pessoas possam ser salvas, em nome de Jesus. Amém.